Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando. Vamos iniciar mais uma aula de História, com a correção da atividade da nossa aula anterior, do dia 1º de junho. Aqui eu deixei duas sugestões de respostas para vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o Antigo Egito, vamos falar um pouco sobre as moradias egípcias, como que eram naquela época, e um pouco sobre a economia e o trabalho dos antigos egípcios. A nossa habilidade dessa aula vai ser entender a importância da civilização egípcia na antiguidade, conhecendo, as suas características. Nós vamos iniciar falando essa aula sobre as moradias do Antigo Egito, como eram as casas, das pessoas daquela época. Esse conteúdo está disponível na página 10 do livro didático de vocês, pessoal. As moradias do Antigo Egito, elas foram fortemente, no caso a arquitetura egípcia de modo geral, ela foi influenciada pelo calor excessivo, lembrando que estamos falando de um grande deserto. E essas casas, elas eram construídas com tijolos de barro, porque elas ajudavam a manter o interior das casas mais frescos, mais frescas. Essas residências também possuíam um telhado plano, uma parte coberta para que os moradores pudessem dormir durante o verão. Aqui eu coloquei coberta, mas também tinha áreas descobertas em várias casas para que eles pudessem dormir mais frescos durante o verão, devido ao grande calor da região. A arquitetura dessas casas também variava conforme a condição social. A gente não pode dizer que, na verdade, os nobres, os ricos, eles tinham casas muito mais elaboradas do que as pessoas pobres da época. Por exemplo, faraós e funcionários reais, que são pertencentes à nobreza, digamos assim, da época, que são considerados de alto escalão, eles viviam em palácios luxuosos, que eram decorados com pinturas diversas em todas as paredes. Esses palácios também possuíam espaçosos salões utilizados para banquetes e recepções, banheiros privativos exclusivos dos funcionários, jardins floridos, lagos artificiais. Esses jardins que eu falei para vocês também, eles eram considerados o cartão de visita das casas das famílias mais ricas, Você recebia conforme o tamanho do jardim, você tinha noção, da quantidade de riquezas que aquela família possuía. Bom, esse eu falei das casas dos ricos, da elite. E os camponeses, eles viviam em casas muito pequenas, casas que tinham no máximo 2 cômodos e um terraço apenas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma casa, a primeira imagem, de uma casa dos nobres, dos ricos, como seriam aí as pessoas com mais condição. Reparem nos jardins, até tem um lago, uma espécie de piscina aqui no meio. E do outro lado aqui, a casa dos camponeses pobres, das pessoas humildes do Antigo Egito. Ainda assim, essa casa não é das mais simples, tá, pessoal? No livro de vocês tem um exemplo ainda mais simples, Essa casa ainda não é dos mais pobres, mas já dá para ter uma grande noção da diferença. Essa é só a entrada da casa dos nobres, como vocês veem desse lado, e aqui nós temos uma casa bem humilde, que a princípio teria 2, 3 cômodos no máximo e um terraço. Aqui ainda tem um espaço interno, mas muitas nem isso tinham. Nós vamos falar um pouco agora sobre a economia e o trabalho no Antigo Egito. Como que era a questão econômica? Nós tínhamos visto nos vídeos anteriores, mas não em detalhes, não assim mais detalhado. Esse conteúdo se inicia na página 12, vocês também podem continuar acompanhando pelo livro. No Antigo Egito, nós temos então o Estado, que tem a função de dirigir a economia, controlar a produção econômica. Lembrando sempre, pessoal, que o Estado ele é responsável por gerir e organizar. Isso não quer dizer que é o Estado igual nós temos hoje. Era parecido em vários aspectos, mas nós não temos essa ideia de divindade do faraó, por exemplo. Mas essa questão do Estado para os egípcios vai dirigir a economia, controlar a produção, cuidar do recrutamento de mão de obra quando precisava fazer grandes construções.
e cobrar impostos. É bem interessante essa questão. Naquela época já havia cobrança de impostos. No Egito Antigo, com exceção dos funcionários de alto escalão mais próximos do faraó, todos os cidadãos deveriam contribuir com parte da sua produção ou prestando serviços, né, para o desenvolvimento do Estado ou de alguma outra forma de pagamento, mas em geral prestando serviços. Essa questão dos impostos garantiam a manutenção do exército e regulavam o abastecimento do mercado. Aí também tem uma discussão bem bacana no livro de vocês, proposta lá, sobre a questão do pagamento de impostos. É bem interessante que vocês leiam na página 12 e pensem um pouco a respeito, fazendo uma comparação com a nossa realidade, com a nossa atualidade hoje. Também favorecida pela fertilidade das terras, né, que o rio Nilo banhava, a sociedade do Antigo Egito possuía uma forte atividade agrícola, que era a base da economia, ou seja, o principal para manter a economia funcionando era a atividade agrícola. Os principais produtos que eram produzidos por essa atividade agrícola, eu vou citar alguns exemplos, eram trigo, cevada, legumes, ervilha, algodão, linho. Então, são vários produtos que eles produziam naquela época. Essa agricultura estimulada, então, e fortalecida pelo poder do Estado, ela também vai gerar a construção de represas, reservatórios e canais de irrigação, que foram muito importantes para evitar períodos de seca e para se proteger das cheias do rio Nilo, né? Esses reservatórios, represas, irrigação, e também tem as barragens, como nós vimos na outra aula. Todas essas construções importantes, elas vão regular a capacidade do rio Nilo de distribuir a água para todo o Egito. Também é graças a esses canais de irrigação que vamos ter a prática da pesca nesse período aí. Na época das cheias do rio, então, essas construções, como eu falei, retinham a água, né, e ajudavam a manter a agricultura e a pecuária funcionando. Assim também como a agricultura, eles também se dedicavam à criação de rebanhos bovinos e caprinos nessa época. A prática da caça também ocorria nos pântanos e desertos do Egito e, como eu tinha dito, né, a pesca nos canais lá de irrigação do rio Nilo principalmente. Nos centros mais urbanos, né, do Antigo Egito, acontecia o trabalho artesanal, que era a produção de objetos que eram necessários à população. Quem faziam esses objetos eram os artesãos, como nós vimos nas aulas anteriores. Lembra que tinha aquela divisão, pessoal, social, e os artesãos, eles têm essa função muito importante de produzir objetos fundamentais para os egípcios. Esses artesãos, eles geralmente moravam em aldeias que eram próximas dos grandes centros urbanos, para ser mais fácil a locomoção deles. Eles fabricavam vários produtos, né? Cerâmica, couro, metais, tecidos, instrumentos agrícolas, barcos e, como nós vimos anteriormente, até mesmo brinquedos para as crianças. Como não havia, isso é bem importante, pessoal, ainda não havia circulação de moeda, de dinheiro naquela época. Então, o comércio que acontecia no Antigo Egito, ele era desenvolvido pelo escambo. Escambo significa troca. Então, eles realizavam a troca de mercadorias. Era dessa forma que aconteciam as negociações comerciais da época. E também, destacando, uma das profissões de destaque dessa época era a profissão de escriba. A profissão de escriba, ela era muito importante. Ela requeria que o escriba tivesse domínio dos códigos de escrita egípcia, né, que eram códigos constituídos por sinais pictóricos, como nós vimos na aula anterior. Lembrando que os egípcios desenvolveram 3 formas de escrita: a hieróglifa, a hierática e a demótica, como nós vimos na aula anterior. Então, ele tinha que ter conhecimento das formas de escrita, de modo geral, e graças, né, aos escribas, nós temos aí, a civilização egípcia teve, um desenvolvimento bem bacana nessa questão. Entre os locais que os escribas podiam trabalhar, né, estavam os templos, também eles poderiam servir como funcionários aqui do faraó, de modo geral.
As mulheres do Antigo Egito, coloquei aqui um ponto de destaque que é bem interessante, as mulheres então trabalhavam nas atividades agrícolas, no artesanato doméstico e no comércio de modo geral. Mas elas também podiam ser dançarinas e podiam tocar instrumentos, né, para alegrar as festas da nobreza da época. Aqui eu coloquei uma imagem que representa a agricultura sendo praticada no Antigo Egito, agricultura e pecuária, e um escriba, né, realizando o seu trabalho. Aqui uma imagem que seria uma representação, de modo geral, de como seria o comércio praticado no dia a dia no Antigo Egito. É bem interessante observar os detalhes da imagem e tentar imaginar como era naquele período. E como proposta de atividade dessa aula, eu vou pedir que vocês realizem, pessoal, as atividades da página 15 do livro didático de vocês. Até a nossa próxima aula de História e bons estudos!